A operação é brutal. É a reflexão que eu fazia ainda há poucos dias, quando, ao deixar meus olhares errantes sobre uma das mais opulentas paisagens do vosso planeta, fui impressionado pela beleza suave e toda angélica de uma jovem, reclinada em uma gôndola que flutuava docemente nas águas azuis do Bósforo, diante de Constantinopla. Almofadas de veludo vermelho, bordadas de cetim, formavam o divã da formosa circassiana, pesadas borlas de ouro tombavam até junto às vagas. Ante a moça, um pequeno escravo preto, ajoelhado, tangia um instrumento de cordas. Esse corpo feminino era tão juvenil e tão gracioso, o braço em curva tão elegante, os olhos se mostravam tão puros e inocentes, e a fronte, já pensativa, aparecia tão calma em face da luz do céu que eu me deixei, por instante, cativar numa espécie de admiração retrospectiva para com essa obra-prima da natureza viva. Pois bem, enquanto aquela candura da juventude que desperta, aquela suavidade da flor me entretinha num gênero de encantamento transitório, o barco chegou ao bordo a uma plataforma saliente, e a jovem, apoiando-se no escravo, veio sentar-se num sofá, perto de bem disposta mesa, servida copiosamente, em torno da qual outras pessoas estavam reunidas. A linda jovem começou a comer. Sim, ela come, durante uma hora talvez, é com esforço que me submeto à razão das minhas recordações terrestres. Que espetáculo ridículo! Um ser tão lindo, levando alimentos à boca e enchendo, de instante a instante, mal sei de que matérias o interior do seu corpo encantador. Que vulgaridade! E, depois, pedaços de um animal qualquer esses dentes perolados tiveram a coragem de mastigar. E, em seguida, fragmentos de um outro animal viram sem hesitação, ante eles, abrirem-se aqueles lábios virginais para os receber e tragar. Que regime, uma triste mistura de ingredientes tirados do gado ou da caça brava, que viveram nos charcos e foram massacrados em seguida. Horror! Desviei com tristeza meu olhar desse estranho contraste, para fixar um mundo mais distinto, onde a humanidade não está reduzida a semelhantes contingências. Os seres flutuantes pertencentes ao mundo de Andrômeda, onde se escoou minha antepenúltima existência, estão ainda submetidos bem mais servilmente do que os habitantes da Terra ao trabalho da nutrição. Dispõe eles de ar que, à semelhança do que ocorre em vosso orbe, só os alimenta 3/4 partes, é forçoso que busquem isso a que se pode denominar seu oxigênio, e, sem trégua, estão condenados a fazer funcionar seus pulmões e a preparar ar nutriente, sem jamais dormir e sem nunca se saciarem desse ar, por isso que, a despeito de todo o trabalho, só o podem absorver em pequenas porções de cada vez. Passam assim a vida inteira, e sucumbem por esse esforço. Querem desse modo, valia mais não ter nascido. Mas, a mesma reflexão não será aplicável à Terra. Para que serve nascer, afadigar-se em 1000 variados labores, girar durante 6 ou 10 decênios no mesmo círculo cotidiano, dormir, comer, agir, falar, correr, andar, agitar-se, sonhar, etc. Para que serve tudo isso? Não seria avançado extinguir-se no dia seguinte ao do nascimento, ou melhor ainda, deixar de nascer? A natureza não marcharia pior por isso, e nem mesmo de tal se aperceberia. E, de resto, pode-se acrescentar, para que serve a própria natureza, e por que existe o universo. O homem é o grande mistério. É preciso que todos os destinos se cumpram. Esse mundo de Andrômeda é muito inferior. Para dar ideia da fraqueza intelectual da humanidade dali, escolherei os 2 assuntos que exprimem geralmente a medida do valor de um povo, a religião e a política. Ora, em religião, em vez de buscar Deus na natureza, de fundar seus julgamentos pela ciência, de aspirar à verdade, de se servir dos olhos para ver e da razão para compreender, em uma palavra, ao invés de estabelecer os fundamentos da sua filosofia sobre o conhecimento tão exato quanto possível da ordem que rege o mundo, dividiram-se em seitas voluntariamente cegas, acreditaram render homenagem ao seu pretenso Deus. Cessando de raciocinar, e creem adorá-lo, sustentando que o seu formigueiro é o único existente no espaço, recitando palavras, injuriando-se de seita para seita, e, incrível, benzendo armas, ateando fogueiras, autorizando massacres e guerras.
Há tais e tais asserções nas suas doutrinas, que parecem imaginadas expressamente para ultrajar o senso comum. E são precisamente essas as que constituem os artigos de fé das suas crenças. São da mesma força em política. Os mais inteligentes e os mais puros não conseguem entender-se, também a república parece ali uma forma de governo irrealizável. Tão longe quanto se possa remontar nos anais da sua história, evidencia-se que os povos débeis e indiferentes preferem não o governo de si próprios, mas o serem dominados pelos indivíduos que se proclamam seus basileus. Esse chefe lhes toma 3/4 partes dos recursos, faz bardar sob suas vistas pelos da malta a essência mais rósea da respectiva atmosfera, isto é, o que de melhor existe no dito mundo, numera-os a todos e, de tempos a tempos, os envia em tresbordoarem-se com o povo vizinho, submetido este, à sua vez, a um basileu análogo. Semelhantes a cardumes de arenques, dirigem-se, das duas partes, rumo a um campo de batalha, que denominam o campo da honra, e se destroem mutuamente feito loucos furiosos, sem saber porquê e sem se compreenderem sequer, atendendo-se ao fato de não falarem o mesmo idioma. Alguns privilegiados do acaso regressam. E acreditais que estes, de retorno, tomam aversão pelo basileu? Nem por sombra. Repenetrando nos seus lares móveis, os destroços das hostes guerreiras têm por mais imediato celebrar, em companhia dos dignitários da sua seita, ações de graças, suplicando ao seu Deus que dê longos dias de bênçãos ao digno homem que se intitula deles paternal Basílio. Querens deduz-se desse relato que os habitantes do Delta Andrômeda são física e intelectualmente muito inferiores a nós outros, pois, na Terra, estamos bem longe de seguir semelhante conduta. Em suma, não existe ali senão um reino animado, um reino móvel, sem repouso, sem sono, entregue à agitação perpétua por um inexorável fatalismo. Tal mundo me parece bem bizarro. Lumen que diríeis, pois, daquela que habitei há 15 séculos? Mundo igualmente dotado de um reino único, não de um reino móvel, mas, ao contrário, de um reino fixo, a parecença do vosso reino vegetal. Quereis animais e homens presos pela raiz. Lumen minha existência anterior à do mundo de Andrômeda foi vivida no planeta Vênus, vizinho da Terra, onde me recordo que tive o sexo feminino. Não a revi diretamente, pela lei da luz. Por isso que esta despende o mesmo tempo para vir de Vênus ou da Terra a estrela Capela, e, por consequência, olhando Vênus, eu olhava atualmente o seu aspecto de há 864 meses, e não o que fora há 9 séculos, época da minha existência lá. Minha quarta vida anterior à existência na Terra se passou em um imenso planeta anelar, pertencente à constelação do Cisne, e situado na zona da Via Láctea. Esse mundo é habitado somente por árvores. Quer isso dizer que ali existem plantas, e não há animais, nem seres inteligentes e falantes. Lumen tal qual. Somente plantas, é verdade, mas, nesse vasto mundo de plantas, existem raças vegetais mais avançadas do que as que medram sobre a terra, plantas existem que vivem de modo igual a nós outros, sentem, pensam, raciocinam e falam. Quereis, mas é impossível. Oh, perdão, quero dizer, é incompreensível, e completamente inconcebível. Lumen essas raças inteligentes existem de fato, tanto assim que fiz parte delas, há 15 séculos, quando fui árvore raciocinante. Quereis de que maneira? De que forma pode uma planta raciocinar sem cérebro e falar sem língua? Lumen ensinai-me, eu vos rogo, qual o processo íntimo de que vos servis para pensar, e bem assim qual a transformação de movimentos de que se serve a vossa alma para traduzir suas concepções mudas em palavras audíveis. Quereis, busco, ó mestre, porém não encontro explicação essencial desse fato, aliás comum. Lumen não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido, quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Pela circunstância de que o cérebro é o órgão fisiológico posto na Terra ao serviço da inteligência, julgais que devam existir cérebros análogos, cérebros e medulas espinais em todos os orbes do espaço? Isso seria um erro ingênuo, verdadeira ilusão antropomórfica. A lei do progresso rege o sistema vital de cada um dos mundos. Esse sistema vital difere, segundo a natureza íntima e as forças particulares a cada globo.
Quando atinge um grau suficiente de elevação, que o torna suscetível de entrar ao serviço do mundo moral, o espírito, mais ou menos desenvolvido, eis que aparece. Não penseis que o Pai Eterno cria diretamente em cada globo uma raça humana. Não. A espécie superior do reino animal recebe a transfiguração humana pela força das coisas, pela lei natural, que lhe enobrece o dia em que o progresso a conduz a um estado de superioridade relativa. Sabeis porque tendes um tórax, um estômago, duas pernas e dois braços, e uma cabeça munida dos sentidos visual, auditivo e olfativo. É porque os quadrúpedes, os mamíferos que precederam a aparição do homem estavam assim constituídos. Os macacos, os cães, os leões, os ursos, os cavalos, os bois, os tigres, os gatos, etc., e, antes deles, os rinocerontes ticorinos, a hiena das cavernas, o cervo de chifres gigantescos, o mastodonte, o sarigue, etc., e, ainda antes desses, o plesiosauro, o ictiosauro, o iguanodonte, o pterodáctilo, etc., e, mais anteriormente, os peixes, os crustáceos, os moluscos, etc., foram o produto de forças vitais em ação sobre a Terra. Dependentes do estado do solo e da atmosfera, da química inorgânica, da quantidade de calor e da gravidade terrestre. O reino animal da Terra seguiu, desde a sua origem, essa marcha contínua e progressiva rumo ao aperfeiçoamento da forma do tipo dos mamíferos, despegando-se cada vez mais da brutalidade da matéria. O homem é mais belo do que o cavalo, este mais formoso do que o urso, e o urso mais do que a tartaruga. Uma lei semelhante regeu o reino vegetal. As plantas pesadas, grosseiras, sem folhagem e sem flores, começaram a série. Depois, com os séculos, as formas se tornaram mais elegantes e mais refinadas. As folhas surgiram, derramando nos bosques deliciosa sombra. As flores, a seu turno, vieram embelezar o jardim da terra e espargir doces perfumes na atmosfera até então insípida. Essa dupla série progressiva dos dois reinos se encontra hoje, nos terrenos terciários, secundários e primordiais, visitados pelos olhos escrutadores da geologia. Houve uma época sobre a Terra em que algumas ilhas apenas emergiam do seio das águas quentes, nos vapores abundantes de uma atmosfera sobrecarregada, aí não havia outros seres que se distinguissem do reino inorgânico além de longos filamentos em suspensão nas vagas. Fungos, algas, tais foram os primeiros vegetais. Sobre os rochedos formaram-se seres que o espírito hoje se embaraça de nomear. Lá, esponjas entumecem, aqui, mais uma árvore de coral se eleva, mais longe, medusas se destacam, lembrando hemisférios de gelatina. São animais? São plantas? A ciência não nos responde. São animais plantas, zoófilos. Mas, a vida não estaciona nessas formas. Eis aqui seres não menos primitivos e também simples, que assinalam a determinação de um gênero de vida especial, os anelídeos, os vermes, os peixes reduzidos ao estado de tubo, seres sem olhos, sem orelhas, sem sangue, sem nervos, sem vontade, espécies vegetativas, dotadas, todavia, da faculdade de locomoção. Mais tarde, rudimentos de órgãos visuais apareceram, pródromos de órgãos de locomoção, princípios de uma vida mais livre. Peixes, anfíbios se sucedem. O reino animal terrestre se transforma por si próprio. Quem sabe o que teria acontecido, se um primeiro ser não houvesse abandonado seu rochedo, se esses elementos primitivos da vida terrestre permanecessem fixados no ponto de origem e se, por uma causa qualquer, a faculdade de locomoção não houvesse tido um começo. Aconteceria que o sistema vital terrestre, em lugar de se manifestar em duas direções, mundo de plantas e mundo de animais, chegaria não apenas à formação de sensitivas, plantas superiores dotadas já de verdadeiro sistema nervoso, não se limitaria a produzir flores, algo vizinhas de nós outros nos seus atos orgânicos e em seus amores, mas, continuando a ascensão, o que se produziu no reino animal ter-se-ia realizado no mundo vegetal. Existem vegetais sentindo e agindo, ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. A Terra não teria sido privada, por isso, da série humana, apenas o gênero humano, ao invés de ser móvel, conforme é, estaria fixada ao solo pelos pés.
Tal é o estado do mundo anelar que habitei, há 20 séculos, no seio da Via Láctea. Querem sem contradizer, esse mundo de homens-plantas me pasmou ainda mais do que o precedente. Dificilmente eu me posso figurar a vida e os costumes de tais seres singulares. O gênero de vida ali é, com efeito, bem diferente do vosso. Não se constroem cidades, não se fazem viagens, nem se impõe qualquer forma de governo. Desconhece-se a guerra, esse flagelo da humanidade terráquea, e também o amor próprio nacional que vos caracteriza. Prudentes, cheios de paciência e dotados de um feitio moral permanente, os seres dali não têm a mobilidade e a fragilidade dos homens da terra. Vive-se lá, em média, 5 a 6 séculos, de uma existência calma, doce, uniforme, sem revoluções. Não julgueis, entretanto, que esses homens-plantas tenham apenas uma vida vegetativa. Ao contrário, sua existência é muito pessoal e muito absoluta. São divididos, não em castas, segundo o nascimento ou a fortuna, conforme se pratica entre os da terra, sim por famílias, cujo valor natural difere precisamente segundo a espécie. Tem uma história social, não escrita, pois nada se pode perder entre eles, atendendo-se à ausência de emigrações e conquistas, história feita por tradições e por gerações. Cada uma conhece a história da sua raça. Possuem também os dois sexos, tal qual ocorre com os terrestres, e suas uniões se processam de um modo análogo, porém incomparavelmente mais casto. E não é indispensável a união consanguínea, há fecundações à distância. Quereis mais, afinal, como podem comunicar mutuamente seus pensamentos, se é que pensam? E, além disso, mestre, de que modo vós mesmo vos reconhecestes nesse mundo singular? Uma resposta só vos dará das duas perguntas. Olhava esse anel da constelação do cisne, e a vista lhe se me prendia com persistência, estava surpreendido, eu mesmo, de enxergar apenas vegetais naquela superfície, e notei principalmente os singulares agrupamentos existentes nas campinas, aqui, 2 a 2, mais adiante, 3 a 3, pouco além, 10 a 10, noutras partes, em maior número. Via-os que pareciam sentados ao bordo de uma fonte, outros semelhavam estar deitados, tendo em redor pequenos rebentos. Procurei entre todos identificar as espécies terrestres, tais os abetos, os carvalhos, os álamos, os salgueiros, mas não assinalei essas formas botânicas. Enfim, fichei muitas vezes meu olhar sobre um vegetal com a forma de figueira, sem folhagem e sem frutos, tendo flores vermelho-escarlate. De súbito, vi a enorme figueira alongar um ramo, à guisa de braço gigantesco, levar à extremidade desse braço a altura correspondente à cabeça, destacar uma das flores magníficas que lhe serviam de cabeleira e apresentá-la em seguida, inclinando a fronte, a uma outra figueira, esbelta, elegante, portadora de suaves flores azuis, colocada a alguma distância, em frente da ofertante. A distinguida pareceu receber a flor vermelha com um certo prazer, porque estendeu um ramo, dir-se-ia cordial e fina mão, ao vizinho, e pareceu terem assim ficado por longo tempo. Sabei que, em certas circunstâncias, basta um gesto para reconhecer uma pessoa. Foi o que me aconteceu ante tal cena. O gesto da figueira da Via Láctea despertou em meu espírito todo um mundo de recordações. Esse homem-planta era ainda eu, de há 15 séculos, identifiquei meus filhos nas figueiras de flores violeta que me cercavam, pois lembrei que a cor das flores descendentes resulta da fusão das cores dos ascendentes paterno e materno. Os homens-plantas vêm, ouvem e falam, sem olhos, sem orelhas e sem laringe. Na terra, já tendes flores que distinguem muito bem, não somente o dia da noite, mas ainda as diferentes horas do dia, a altura do sol no horizonte, um céu puro de um nublado, que, mais ainda, tem a repercussão dos diversos ruídos com esquisita sensibilidade, que, finalmente, se entendem a maravilha entre elas e até com as borboletas mensageiras. Esses rudimentos são desenvolvidos a um verdadeiro grau de civilização no mundo do qual vos dou notícia, e os seres dali são tão completos no respectivo gênero quanto sois vós outros na terra, no vosso. Sua inteligência está, é certo, menos avançada do que a média intelectual da humanidade terrena, porém, nos costumes e nas relações recíprocas,
revelam em todas as ocasiões uma doçura e uma delicadeza que poderiam muitas vezes servir de modelo à maior parte dos habitantes da Terra. Quereis, mestre, de que modo se pode ver sem olhos e ouvir sem orelhas? Lumen cessareis o assombro, meu velho amigo, se refletirdes que a luz e o som são apenas dois modos de movimento. Para apreciar uma ou outra de tais maneiras de movimento, é necessário, e basta, ser dotado de aparelho em correspondência com uma das duas, ainda que o aparelho seja um simples nervo. Os olhos e as orelhas constituem os ditos aparelhos para a natureza terreal. Em outra organização, de outra natureza, tanto o nervo óptico quanto o auditivo terão outra forma para a função de órgãos. Além disso, não existem dentro da natureza somente esses dois modos de movimentos, luminoso e sonoro. Posso mesmo dizer que tais qualificativos derivam da vossa maneira de sentir, e não da realidade. Há, sem dúvida, no seio da natureza, não, porém 10, 20, 100, 1000 diferentes modos de movimento. Na Terra fostes formados para apreender principalmente aqueles dois citados, que constituem quase toda a vossa vida de relação. Em outros mundos, há também outros sentidos para apreciar a natureza sob diferentes aspectos, sentidos que têm, uns, a localização dos vossos olhos e das vossas orelhas, e, outros, são dirigidos rumo a percepções completamente estranhas às acessíveis aos organismos terrestres. Quereis, quando me falastes, há pouco, a respeito dos homens plantas do mundo do cisne, tive ideia de perguntar se as plantas terrestres têm alma. Lumen, sem a menor dúvida. As plantas terrenas são, sim, dotadas de alma, de igual maneira que os animais e os homens. Sem alma virtual nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Porque a bolota e um caroço, plantados ao lado um do outro, no mesmo solo, sob a mesma exposição identicamente nas mesmas condições, produzirão, a primeira, um carvalho e, o segundo, um pessegueiro. Porque uma força orgânica residente no carvalho construirá seu vegetal típico, e uma outra força orgânica, uma outra alma, imanente no pessegueiro, levará ao caroço outros elementos para formar igualmente seu corpo específico, pelo mesmo princípio que a humana alma constrói ela própria o seu envoltório corporal, servindo-se dos meios postos à sua disposição pela natureza terrena. Apenas, a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger debaixo de sua direção as demais forças não personalizadoras esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, à mônada do carbono, à do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. A alma humana, em nosso corpo terrestre, sobre a Terra, rege, sem disso se aperceber, todo um mundo de almas elementares, formando as partes constitutivas do seu corpo. A matéria não é substância sólida e espaçosa, é um complexo de centros de forças. A substância não tem importância. De um átomo a outro, existe um vácuo imenso, relativamente às dimensões dos átomos. Ao alto dos diversos centros de forças constitutivas que formam o corpo humano, a alma humana governa todas as almas ganglionárias que lhe são subordinadas. Quereis, confesso, meu erudito instrutor, não ter apreendido bem claramente essa teoria. Lumen também vai ser ilustrada por um exemplo que a fará passar, para vós, a categoria de fato. Quereis a categoria de fato? Sois acaso a reencarnação da princesa Sherazade, e me haveis fascinado em um novo conto das 1001 noites, as 1001 noites da Urânia moderna. Lumen, uma derradeira palestra fará com que realizeis comigo, no espaço celeste, uma viagem que desenvolverá sob vossos olhares o infinito variado da criação. Quinta narrativa. Ingenium audax natural da Senhor. Lumen, conheceis a esplêndida constelação de Orion que reina soberana nas vossas noites de inverno, e curiosa a estrela múltipla, Teta, que se encontra sob a espada suspensa do Talim e brilha no centro da afamada nebulosa. Esse sistema Teta de Orion é um dos mais singulares que existem no escrínio, tão diversificado, agora, dos diamantes celestes. É composto de 4 sóis principais dispostos em quadrilátero.
Dois deles, formando o que se poderia denominar a base do quadrilátero, são, por outra parte, acompanhados, um, de um Sol, e o outro de dois. É, pois, um sistema de 7 sóis, em torno de cada qual gravitam planetas habitados. Visitei um dos planetas que gira em volta de secundário Sol, sendo que este último se move em torno de um dos 4 sóis principais. Por sua vez, este principal, em concerto com os demais, circula em redor de invisível centro de gravidade colocado no interior do quadrilátero. Não insisto a respeito desses movimentos, a mecânica celeste já vos explicou. Eu estava, pois, iluminado e aquecido nesse planeta por 7 sóis simultaneamente, por um maior e mais ardente, em aparência, do que os outros 6, por estar mais próximo de mim, por um segundo, muito grande e também muito brilhante, por 3 de média dimensão e por 2 pequenos, gêmeos. Não se achando todos reunidos no alto do horizonte, há sóis do dia e sóis da noite. Isso significa não existir ali noite, propriamente dita, e, em consequência, não haver o sono. Quereis como pode ser? Coincidem no céu sóis duplos e múltiplos. Lumen em grande número. O sistema de que vos dou notícia, entre outros, é conhecido dos astrônomos da Terra, que contam aos milhares os sistemas de estrelas duplas, múltiplas e coloridas. Podeis, vós mesmo, constatar isso ao telescópio. Ora, sobre o planeta de Orion, que designei há pouco, os seres não têm a natureza vegetal, nem animal, não poderiam mesmo caber em nenhuma das catalogações terrenas, ou ainda, em uma das duas grandes divisões, reino vegetal e reino animal. Não encontro verdadeiramente maneira de os comparar, para vos dar uma ideia da forma respectiva. Vistes acaso, nos jardins botânicos, o aloes gigantesco, os cereus giganteus? Quereis conheço particularmente esse vegetal. Seu nome deriva da semelhança com os tocheiros de 3 ou mais ramificações que se acendem nos templos. Lumen, pois bem, os homens de Theta Orionis oferecem alguma parecença com essa forma. Apenas se movem lentamente e se mantêm aprumados graças a um processo de sucção análogo ao das ampolas de certas plantas. A parte inferior da sua haste vertical, a que pousa no chão, prolonga, à maneira das estrelas do mar, pequenos apêndices que se ficham ao solo e produzem o necessário vácuo. Andam muitas vezes em bandos e mudam de latitude, segundo as estações do tempo. Eis aqui, porém, o mais curioso ponto da respectiva organização, o que põe em evidência o princípio, do qual vos falei, da reunião de almas elementares no corpo humano. Visitei um dia esse mundo e me encontrei no meio de uma paisagem oriônica. Um ser estava lá, semelhante a um vegetal de 10 metros de altura, sem folhagem e sem flores, essencialmente constituído por cilíndrica haste, terminada na parte superior por muitas ramificações, lembrando-os de um lustre. O diâmetro do talo central, e assim das ramificações, podia aproximar-se ao terço do metro. A extremidade superior da haste dos ramos era coroada por argênteas franjas. De repente, esse ser agitou as ramificações e esvaiu-se. Com efeito, nesse mundo, acontece que indivíduos bem dispostos se abatem literalmente num todo. As moléculas que os constituem tombam de uma vez, todas, sobre o solo. O indivíduo cessa de viver pessoalmente, as moléculas se separam e se dispersam. Quereis desagregam-se. Lumen mais ou menos. Recordo-me que essa desassociação do corpo ocorre muito frequentemente durante a plena vida. Tanto resulta de uma contrariedade, quanto da fadiga, ou ainda de desarmonia orgânica entre as diferentes partes. Vive-se integralmente, tal qual existis neste momento, e, de súbito, fica-se reduzido à expressão mais simples. A molécula cerebral, que, em vós, vos constitui essencialmente, sente-se desprendida e em dissenso, como resultante da queda das suas co-irmãs ao longo das extremidades, e chega à superfície do chão solitária e independente. Quereis esse modo de desaparição seria alguma vez como o do processo aqui, sobre a Terra. Para sair de embaraçosa situação, por exemplo, diurna cena conjugal do gênero mulher, ou de um quarto de hora desagradável, igual ao de Rabelais, ou ainda de um impasse doloroso à plataforma do cadafalso, bastava não suster os átomos constitutivos, e boa noite, meus senhores.
Lumen levais o assunto em jocosidade, mas eu vos afirmo que a realidade é incontestável. Outro tanto existiria sobre a Terra, a semelhança do que ocorre no planeta de Orion, se o princípio do domínio não reinasse tão fortemente entre vós outros. Lá existe tal princípio elementarmente. Vosso corpo é formado de moléculas animadas, vossa medula espinal, conforme se expressou um dos eminentes fisiologistas da Terra, é uma série linear de centros independentes e ao mesmo tempo governados. As partes essenciais constitutivas do vosso sangue, da vossa carne e dos ossos estão no mesmo caso. São verdadeiras províncias com administração autônoma, porém, submetidas a uma autoridade superior. O funcionamento dessa diretriz superior é uma condição da vida humana, condição menos exclusiva nos animais inferiores. Em cada anel do verme chamado lombriga há um verme completo, de sorte que uma lombriga representa uma série de seres semelhantes, constituindo verdadeira sociedade de cooperação vital. Cortado por anéis, o verme representa outros tantos indivíduos independentes. Na tênia ou verme solitária, a cabeça já é mais importante do que o resto, e possui, tal qual ocorre com as plantas, a faculdade de reproduzir o resto do corpo do qual tenha sido separada. A sanguessuga é igualmente um ser formado de indivíduos unidos e, cortada de 5 em 5 anéis, da operação resultam outras tantas sanguessugas. De igual modo que um galho rebrota a árvore, a perna do caranguejo ou a cauda do lagarto se reconstituem. Em realidade, os animais vertebrados, o homem, por exemplo, são compostos na sua árvore essencial, a medula espinal e seu prolongamento superior até ao cérebro, de segmentos justapostos, de centros nervosos, cada um dos quais dotado de alma elementar. A lei de autoridade em ação sobre a Terra determinou, na série animal, uma ação preponderante. Sois constituídos por uma verdadeira multidão de seres grupados e submetidos pela atração plástica da vossa alma pessoal, a qual, do centro do ser, formou o corpo, desde o embrião, e reuniu em torno dele, no respectivo microcosmo, todo um mundo de seres destituídos ainda de consciência da sua individualidade. Quereis no planeta de Orion, a natureza é constituída, pois, em estado de república absoluta. Lumen república, sim, mas governada pela lei. Quereis quando, porém, um ser se encontra assim desagregado, de que modo pode, em seguida, reconstituir-se integralmente? Lumen pela vontade, e muitas vezes sem o menor esforço, por um desejo até furtivo. Por serem separadas da molécula cerebral, as corporais não deixam de lhe estar presas intimamente, a um momento dado, elas se reúnem e retomam cada qual o seu lugar. A molécula diretora atrai as outras à distância, com a mesma faculdade com que o ímã atrai a limalha de ferro. Quereis imagino, de boa mente, ver todo esse exército liliputiano, surpreendido por um apito, comprimindo-se para o seu centro, organizar a reunião de todos os pequenos soldados, os quais, subindo agilmente uns sobre os outros, chegam, em um pestanejar de olhos, a reconstituir o homem que me haveis pintado. Em verdade, é preciso certamente ter deixado a Terra para observar semelhantes novidades. Lumen julgais ainda a natureza universal pelo átomo que tendes sob os olhos, estáis apto para compreender os fatos contidos na esfera das vossas observações. Mas, vô-lo repito, a Terra não é o tipo do universo. Esse mundo de Theta Orionis, com os 7 sóis rodantes, é povoado por um sistema orgânico análogo ao que vos defini. Vivi ali há 24 séculos. Foi lá que conheci o Espírito, encarnado no presente na Terra, que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Durante nossa vida terrena não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentíamos, por vezes, atraídos um para o outro por singulares aproximações de pensamentos. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular República de Orion e pôde revê-la. Sim, bem singular e, no entanto, real. Não tendes noção alguma, no vosso pobre planeta, da diversidade inimaginável que distingue os mundos, em sua geologia, na fisiologia orgânica, nas condições da habitabilidade, nas formas humanas, nas mentalidades. Ides julgar por uma série de exemplos muito variados.
Estas conversações podem servir para esclarecer vosso conhecimento a respeito do fato geral, tão importante é a concepção do cosmos, a universal diversidade. Viajei em um grande número de países celestes diferentes, e atualmente estudo a criação, sem me fixar em particular. Espero, no decurso do século próximo, reencarnar-me em um mundo dependente do cortejo de Sírios. A humanidade ali é mais bela do que a da Terra. Os nascimentos lá se efetuam segundo um sistema orgânico menos doloroso, menos brutal e menos ridículo do que o processo terrestre. A beleza da Virgem não se quebra pela fecundação, o amor e a maternidade não são contraditórios. Mas, o caráter mais notável da vida nesse mundo é que o homem se apercebe das operações físico-químicas que se realizam no interior do corpo. Em vosso organismo terráqueo não vedes a maneira, por exemplo, pela qual os alimentos absorvidos são assimilados, o modo pelo qual o sangue, os tecidos, os ossos se renovam, todas as funções se executam instintivamente, sem que o pensamento as perceba. Também, de 1000 moléstias manifestadas, a causa é desconhecida e muitas vezes impossível de descobrir. Lá, a criatura sente os movimentos da sua manutenção vital, no mesmo grau em que sentis um prazer ou um sofrimento. De cada molécula do corpo parte, por assim dizer, um nervo que transmite ao cérebro as variadas impressões recebidas. O interior do corpo é tão visível quanto o exterior. A alma conhece absolutamente o corpo, que ela rege de modo soberano. Se o homem terrestre fosse dotado de um tal sistema nervoso, ao mergulhar olhares no organismo por intermédio dos nervos, veria de que maneira o alimento se transforma em quilo, este em sangue, o sangue em carne, em substância muscular, nervosa, etc., ver-se a si próprio. Mas, disso estáis bem distante, por se achar o centro anímico de vossas percepções embaraçado pelos múltiplos nervos dos lóbulos cerebrais e mantilhas ópticas. Esse meio de vista interior difere daquele de que vos falei, devido a olhos construídos de maneira diversa da dos vossos e que percebem o interior dos corpos. Aqui, neste caso de que trato, não é um órgão de visão, mas uma organização do sistema nervoso cerebral. Pode-se ver sem o intermédio dos olhos. Outro caráter precioso da organização vital do mundo siriano é que a alma pode mudar de corpo sem passar pela circunstância da morte, tantas vezes desagradável e sempre tristonha. Um sábio que trabalhou durante toda a vida para a instrução da humanidade, e vê chegar o fim dos seus dias, sem haver podido terminar seus nobres pensamentos, pode trocar de corpo com um jovem adolescente e recomeçar nova vida, mais útil ainda do que a primeira. Bastam, para tal transmigração, o consentimento do moço e a operação magnética de um médico competente. Vê-se, assim, por vezes, dois seres, unidos por laços doces e fortes de amor, operarem essa permuta de corpos depois de largo período de ventura, a alma do esposo vai habitar o corpo da consorte, e reciprocamente, para o resto da existência. O conhecimento íntimo da vida resulta incomparavelmente mais completo para cada um deles. Sobre a terra, o homem e a mulher não podem compreender-se exatamente, por isso que não sentem, não vibram de modo idêntico. Em um mundo que não é sem analogia com o precedente, muda-se de sexo, naturalmente, por evolução mesma do organismo, em uma idade que corresponde ao 4º decênio da Terra. Todos os seres são femininos até essa idade, em seguida, por metamorfose toda natural se tornam do sexo masculino. Resulta de tal que os homens, fortes e robustos, amam sempre mulheres jovens. A mulher não pode envelhecer. E cada um conhece as sensações dos dois sexos. Igualmente, observei que em um planeta, iluminado pelo brilhante sol hidrogenado Vega da Lira, o pensamento não é forçado a passar pela palavra para se manifestar. Quantas vezes não vos aconteceu, quando uma ideia luminosa ou engenhosa vem de brilhar em vosso cérebro, querer exprimi-la ou escrevê-la, e, durante o tempo em que começais a falar ou escrever, sentir a ideia dissipada, voejando, obscurecida ou metamorfoseada? Os habitantes desse planeta têm um sexto sentido, que se poderia denominar fonográfico, em virtude do qual, quando o autor a isso não se opõe, o pensamento se comunica ao exterior e pode ser lido sobre um órgão situado ao alto da fronte.
Tais conversações silenciosas são muitas vezes as mais profundas e as mais precisas, são sempre mais sinceras. Estais ingenuamente dispostos a crer que a organização humana não deixa coisa alguma a desejar sobre a Terra, e nisso pecais por falta de lógica, o que não é raro em vosso modo de pensar. Não lamentastes nunca ser obrigado a ouvir, a contragosto, palavras desagradáveis, maledicências ou calúnias, um discurso absurdo, um sermão oco de qualquer mérito, música de má qualidade, realejos manivelados sob vossas janelas, a barulheira de uma festa pública, etc. Vosso vocabulário há por bem pretender que podeis fechar ouvidos a esses discursos, mas desgraçadamente isso não serve de nada. Não podeis fechar as orelhas com a mesma facilidade com que o fazeis aos olhos. Existe nisso uma grande lacuna. O ruído é um verdadeiro horror para os homens que trabalham com o espírito. Visitei planetas, menos incompletos do que o vosso, onde a natureza estabeleceu melhor o sentido auditivo. Existem ali muito menos cóleras ocultas do que entre vós outros, mas as divisões entre os partidos políticos são mais acentuadas, de vez que os adversários recusam ouvir e assim conseguem êxito, apesar dos esforços dos advogados mais loquazes. Em um orbe sistema de Aldebaran os olhos humanos são organizados de tal modo que se tornam luminosos durante a noite e iluminam a maneira de emanação fosforescente irradiada do seu estranho foco. Uma reunião noturna, composta de grande número de pessoas, oferece aspecto verdadeiramente fantástico, de vez que a claridade, e assim a cor dos olhos, variam segundo as paixões diversas que as animam. Demais, o poder desses olhares é tal que exerce influência elétrica e magnética de intensidade variável, e que, em certos casos, podem fulminar, fazer cair morta a vítima sobre a qual se fiche toda a energia da sua vontade. Esse globo oferece ainda outra particularidade: pela densidade e constituição física da sua atmosfera, pode-se ver de cada ponto conjunto do orbe, por efeito de miragem de refração. Os raios luminosos, por serem curvilíneos e fazerem a volta no referido planeta, trazem as imagens dos mais distanciados objetos. A esfera inteira apresenta à vista um plano horizontal. É a realização física da anedota do diabo mostrando a Jesus todos os reinos da Terra. A variedade é imensa entre os mundos. Era um dos planetas do sistema alfa do Cisne, muito curioso sob este ponto de vista. Os vegetais são todos compostos de substância análoga ao amianto, por isso que a sílica e o magnésio dominam na sua constituição. Os animais só se nutrem dessa substância. Quase todos os habitantes dali são incombustíveis. Não longe de lá gravita um mundo onde a noite é quase desconhecida, embora não possua sol noturno, conforme ocorre no quadrilátero de Orion, nem satélites. As rochas das montanhas, cuja composição química lembra os fosfatos e sulfuretos de barita, armazenam a luz solar recebida durante o dia e emitem no decorrer da noite uma tépida e calma fluorescência, que ilumina as paisagens com uma tranquila e noturna claridade. Vêem-se ali também árvores curiosas que produzem flores brilhantes à noite, semelhando pirilampos, parecem-se a castanheiros cujas flores de neve fossem luminosas. O fósforo desempenha importante papel nesse mundo tão singular, sua atmosfera é constantemente eletrizada, seus animais são luminosos, a exemplo das plantas, e sua humanidade está em idênticas condições. A temperatura é ali muito elevada e os habitantes não tiveram quase motivo para inventar vestimentas. Ora, acontece que certas paixões ali se traduzem pela iluminação de uma parte do corpo. É, em ponto maior, a reprodução do que ocorre em vossas campinas terrenas, onde se assinalam, nas formosas noites de verão, os vagalumes, consumindo-se silenciosamente em amorosa flama. O aspecto dos casais luminosos é curioso de observar à noite, nas grandes cidades. A coloração da fosforescência difere segundo os sexos, e a intensidade varia conforme as idades e temperamentos. O sexo forte acende uma flama vermelha, mais ou menos prolongada, e o sexo gracioso uma flama azulada, por vezes pálida e discreta. Os pirilampos da Terra servem apenas para dar ideia muito rudimentar da natureza das impressões experimentadas por aqueles seres especiais.
Nos lampiros do norte, que se encontram na França, os do sexo masculino têm asas e não são luminosos, enquanto que os do sexo contrário são luminosos, porém privados do privilégio aéreo. Já nos vagalumes da Itália, os dois sexos têm a liberdade das asas e a faculdade de se tornarem luminosos. A humanidade de que se trata aqui possui todas as vantagens deste último tipo. É um mundo de luciolas humanas, de bela estatura. Nesse mundo de que vos narro aspectos, as noites são iluminadas por fosforescentes claridades. Visitei outros onde as noites não existem de modo algum, porque não são subordinados às alternativas diurnas e noturnas que se sucedem na Terra, e sim iluminados constantemente, em toda a sua esfera, por muitos sóis que não os deixam jamais privados de luz por um instante sequer. Lá, o sono não se manifesta, nem para os homens, nem para os animais, nem para as plantas. No vosso planeta, o sono, que consome a terça parte da existência, tem por origem primitiva o movimento de rotação da Terra, mergulhando sucessivamente as diferentes regiões do globo na luz solar ou na luz da Lua. Nesses orbes, de eternos dias, não se dorme nunca, e muita surpresa causaria lá saber-se da existência de humanidade cuja vida, na razão de um terço, se escoa na letargia semelhante à morte. O homem que viveu na Terra 8 decênios, dormiu e perdeu quase 3. Certos caracteres fisiológicos da vida terrestre são encontrados entre muitas espécies de humanidades siderais. Assim, da mesma forma que, na Terra, no mundo das formigas, o dia das suas estranhas núpcias aéreas acarreta o esgotamento e a morte de todos os do sexo masculino, de igual maneira que, no mundo das abelhas, os procriadores são impiedosamente sacrificados, do mesmo modo que, entre as aranhas, estes são devorados pelas companheiras, se não fugirem imediatamente, de igual forma que um grande número de insetos jamais vê a sua progenitura. E põe os ovos, previdentemente, em local onde os recém-vindos encontrem a primeira alimentação, por idêntico motivo, mundos existem onde a velhice é desconhecida, ardentes amores consomem, em fantástico delírio, todos os seres empenhados em fruir o momento de hoje, sem cogitar do desconhecido amanhã. O sexo ativo não vê o dia seguinte das núpcias, o sexo passivo, ovíparo, dorme o derradeiro sono, depois de haver assegurado a perpetuidade da espécie. Esses recantos celestes, onde não se envelhece nunca, não são quiçá os mais mal aquinhoados. Enquanto o que, na Terra, os tempos finais da idade avançada fazem saudade dos iniciais, suprimem as voluptuosas alegrias da juventude, trazem enfermidades, fazem lenta e tristemente descer ao túmulo, naqueles felizes mundos, a vida humana começa à maneira da dos insetos, primeiro humilde, grosseira, pesada, material, à semelhança das larvas e das lagartas, depois, passado o ligeiro sono, dá lugar à expansão da força e da beleza. E, tal qual as borboletas aéreas e gentis, os humanos terminam sua existência no fogo das paixões superiores, na alegria e na luz. São planetas privilegiados, os da vida ascensional, enquanto que na Terra cada ser humano representa desgraçadamente o tipo da vida descontínua. Um dos mundos mais graciosos que visitei tem por habitantes pássaros unicamente. Poder-se-ia chamar, com verdade, mundo dos pássaros. Não há ali outras espécies vivas, salvo as borboletas e as flores voadoras. A evolução orgânica não conduz, lá, nem aos pesados quadrúpedes, nem aos saurianos, nem aos répteis, nem aos moluscos, nem aos peixes. É uma vida aérea, encantada, toda de movimento, de brilhantes colorações, de canção e de amor. Por toda parte ninhos, flores, asas. Nessas espécies aladas, a raça superior, a raça intelectual, a raça humana é verdadeiramente privilegiada. Ela não conhece da vida senão os mais delicados sentimentos do coração, luta apenas pelas volúpias e brilha eternamente na alegria e na luz. Não se discute nunca, mas se canta sempre. Em um sistema solar cujo foco central emite principalmente luz hidrogenada, na qual as radiações mais rápidas são preponderantes, os organismos humanos não têm a humilhação dos nossos, nisso que concerne às uniões amorosas. Não é vergonhoso ver, nos livros de medicina da nossa pretensa civilização, agrupamentos de palavras tais, por exemplo, órgãos geniturinários. É uma infâmia.
No sistema de que vos dou notícia, só se poderá cogitar de órgãos gênitos cerebrais. Lá, tudo é nobre, tudo é divino, tudo é puro, e seria enorme surpresa ouvir-se falar das grosseiras associações da anatomia terrestre. Nesse mundo, mais sutil do que o vosso, o organismo feminino não está sujeito aos períodos inconvenientes desagradáveis, e muitas vezes dolorosos, que fazem da metade das mulheres terrestres verdadeiras vítimas. As flores dão frutos na inalterável serenidade de encantadora primavera. Que variedade prodigiosa entre as diversas regiões do cosmos! Recordo haver chegado, certo dia, em uma viagem, buscando novos mundos, a um iluminado por uma espécie de sol crepuscular. Sombrio vale se estendia ante mim, estranho espetáculo se ofereceu aos meus olhares. Em árvores disseminadas pelos dois flancos do local, pendiam seres humanos envoltos em sudários. Estavam presos aos galhos pela cabeleira e assim dormiam no mais profundo silêncio. Mas, o que me havia parecido sudário era, em realidade, um tecido formado pelo alongamento dos seus próprios cabelos amalgamados encanecidos. E porque me pasmasse ante essa situação, fui inteirado de que é aquele o processo de sepultamento e de ressurreição ali. Sim, nesse mundo, que pertence à constelação de Fênix, os seres humanos desfrutam da faculdade orgânica dos insetos do vosso planeta, que têm o dom de adormecer em estado de crisálida, para se transformarem em aladas borboletas. Vale isso por uma dupla raça humana, e os estagiários da primeira fase, os seres mais grosseiros e mais materializados, só aspiram a morrer, para que possam ressurgir na mais esplêndida das metamorfoses. O período anual desse mundo é um pouco mais longo do que os de Netuno e atinge aproximadamente 2 séculos terrestres. Vive-se ali 2/3 do ano em estado inferior, 1/3, inverso, em condições de crisálida e, na primavera seguinte, os suspensos sentem insensivelmente a vida retornar em sua carne transformada, movem-se, despertam, deixam a carcaça na árvore e desprendem-se, seres alados maravilhosos, cigarras extraterrestres, arrebatando-se nas regiões aéreas. Para viverem um novo ano fenixiano, isto é, os 2 séculos do vosso tão efêmero planeta. Existem ali planetas cuja meteorologia, longe de ser incoerente e insuportável, qual a da Terra, está admiravelmente regulada, onde, por exemplo, chove somente durante a noite, aproximadamente a 5ª parte do ano, em épocas fixas. Só de tal circunstância resulta imensa superioridade na organização dos atos da vida exterior, as cerimônias, as reuniões, as viagens, os passeios, as mais simples parcelas de recreio são ali estabelecidas de antemão, sem que os habitantes desse mundo se vejam expostos a todos os contratempos que constantemente perturbam os projetos terreais. Mundos aonde os movimentos vitais, o respirar, a assimilação, os períodos orgânicos, o dia e a noite, as estações, o ano, são de extrema lentidão, embora o sistema nervoso dos humanos aí seja muito desenvolvido e o pensamento tenha prodigiosa atividade. A vida parece de duração sem fim. Os que morrem de velhice excedem 1 milênio, porém estes são raros, de modo que só alguns poucos puderam ser conservados nas memórias históricas dessa humanidade. A guerra jamais foi ali inventada, de vez que só existe uma raça, um povo, um idioma único. A constituição natural dos organismos é notável, as doenças são quase desconhecidas e não existem ali médicos. Resulta que, para a intensa atividade cerebral, a duração da vida se torna uma perspectiva sem fim e não tarda a constituir pesado fardo. Também ali todo mundo sai da vida pela morte voluntária. Essa prática foi gradualmente insinuada nos costumes desde muito remota antiguidade, e os raros macróbios que, por um motivo qualquer, não adotam, são considerados criaturas excepcionais, originais, mais ou menos extravagantes. A morte voluntária é a lei geral. Enfim, falarei ainda do mais extraordinário mundo que imaginar se possa para o astrônomo, um mundo onde a noite seria sem estrelas e onde, consequentemente, a ciência não pôde surgir. Essas qualidades de mundos também existem. São os que se acham situados em certas regiões da imensidade, de onde as estrelas se encontram distanciadas. Nenhuma fera vista humana
ficam todas para além do alcance dessa vista e o telescópio não foi ali inventado. Nenhum habitante desse mundo pode duvidar que existem. Também os cidadãos dessas moradas estão absolutamente certos de que são os únicos habitantes no infinito. A organização política desses mundos é radicalmente teocrática. Em nossa terceira conversação eu vos assinalei vibrações do éter que não podem ser percebidas pelos sentidos humanos terrestres, são raios invisíveis para nós outros. Minhas considerações teóricas resultaram de fatos práticos e reais para mim em minhas excursões intersiderais. Poderia citar mundos onde os humanos têm olhos que não enxergam nenhum dos raios do espectro solar que vossa vista percebe, desde o vermelho até o violeta, mas que veem certos raios elétricos invisíveis para vós outros e para os quais o vidro é opaco, enquanto que a madeira, os tecidos e a carne são transparentes. Esses seres veem principalmente o seu próprio esqueleto. A natureza é, para tais olhos, toda diferente do que se apresenta para os vossos. Em uma floresta, eles não veem as árvores, mas somente a seiva sob o aspecto de fontes que jorram. Em um canteiro de jardim, não veem as flores, e sim filetes líquidos e emanações, formando para eles toda uma outra ordem de coisas. A luz, o calor e a eletricidade não são para os sentidos deles a mesma coisa que para os vossos representam. Seus olhos se tornam cegos para as vibrações compreendidas entre 450 e 750 trilhões, do infravermelho ao ultravioleta, porém se tornam clarividentes para as superiores a 750 trilhões até 2 sextilhões. O corpo humano terrestre deve sua forma e seu estado ao meio atmosférico e às condições de densidade, peso e nutrição dentro das quais a evolução vital terrestre se exerceu. O ser humano provém da fusão de um microscópico corpúsculo masculino com um minúsculo óvulo feminino. Tal fusão dá lugar a um pequeno fruto, que se transforma em embrião, e neste aparecem gradualmente o local do coração, da cabeça, dos membros e dos diversos órgãos. O sistema nervoso desse embrião é comparável a irradiações de fios delicados, partindo de um ponto central que se tornará o cérebro. Sob a influência da luz solar, vibrações do ar, odores e sabores, um desses nervos se desenvolveu na periferia para formar o olho, primeiro informe, quase cego e rudimentar, dos trilobitas e dos peixes do período siluriano, e que afinal se tornou o admirável aparelho visual dos pássaros, dos vertebrados e do homem. O nervo auditivo foi desenvolvido pelos mesmos processos, o sentido do olfato e do paladar marcharam paralelamente, estes dois últimos são os mais antigos, os mais necessários à vida, com o do tato, o mais remoto de todos e o mais primitivo. Por assim dizer, só dois sentidos põem o homem em relação com o mundo exterior, a vista e o ouvido, mas ainda é a vista que estabelece verdadeiramente a comunicação com o universo. Milhões de filetes nervosos vão do cérebro à carne, sem dar origem a nenhum sentido, salvo a tecla, por assim dizer, das sensações íntimas e pessoais, sendo que uma já foi até classificada de sexto sentido. Vós me entendeis. Ora, não há razão alguma para tudo, quanto se passou e estacionou no vosso minúsculo planeta, também se haja passado estagnado de igual forma por toda parte. E a prova é que, não há muito ainda, visitei dois mundos onde os seres humanos possuem dois sentidos a respeito dos quais não tendes a menor ideia da Terra. Um desses sentidos poderia ser classificado de elétrico. Um dos filetes nervosos de que vos falei há pouco se desenvolveu, ramificou, multiplicado, numa forma de buzina, a qual, no escalpelo e no microscópio, mostraria tubos justapostos cuja extremidade exterior recebe os eflúvios elétricos e os transmite ao cérebro, de maneira quase idêntica à do vosso nervo óptico, quando transmite as ondas luminosas, e a do auditivo, com relação às sonoras. Os entes munidos de tal sentido percebem o estado elétrico dos corpos, dos objetos, das plantas, das flores, dos animais, da atmosfera, das nuvens, o que constitui para eles um manancial de conhecimentos ocultos para vós outros. As sensações orgânicas de tais seres são de todo diversas das vossas. Seu modo de existência difere também completamente. A causa da formação e do desenvolvimento desse sentido é o estado de saturação elétrica de tal mundo.
A tensão elétrica não é bastante forte sobre a Terra para exercer ação importante na organização dos seres. Não é, entretanto, nula, e disso se tem prova na crepitação, por vezes fosforescente, da cabeleira de certas mulheres, na sua sensibilidade especial, na irritabilidade nervosa dos contactos no meio da atmosfera seca e fria dos países muitas vezes visitados pelas auroras boreais. Ditos efeitos são encontrados, mais nítidos, em certos peixes elétricos, da classe da tremelga, torpedo, do ginoto, enguia, do siluro, bagre, e seus congêneres. Essa fauna elétrica, que não pôde no vosso planeta atingir